Olá, professor! Olá, professora! Seja bem-vindo ao curso Gestão do Conhecimento. Essa é a nossa segunda aula e o tema é Como as crianças aprendem o cérebro infantil. Esta aula tem como objetivo apresentar a você algumas concepções de aprendizagem e suas implicações no desenvolvimento infantil. Nós vamos apresentar algumas concepções de aprendizagem, exemplificá-las a partir de estudos realizados no Brasil e no mundo, discorrer a respeito de metacognição e estratégias de aprendizagem utilizadas pelas crianças, apontar estruturas de apoio para a orientação da aprendizagem infantil, realizar atividades escritas e de reflexão sobre o conteúdo da aula. Para início de conversa, as concepções de aprendizagem que permearam a maior parte do século XX consideraram o bebê inapto ou bem limitado quanto à aquisição de conhecimento. Tais concepções caíram por terra à medida em que alguns estudos demonstraram que a mente humana, mesmo as mais jovens, possui estruturas cognitivas complexas. A partir desses avanços, pesquisadores começaram a se dedicar ao estudo da aprendizagem perceptiva dos recém-nascidos e concluíram que a integração entre visão, som e os padrões de exploração que os bebês usam no seu mundo perceptivo podem acelerar a aprendizagem. É desses avanços que trataremos a seguir. Avanços metodológicos e áreas de pesquisa. 4 grandes áreas de pesquisa conquistaram avanços teóricos e metodológicos, conforme o estudo sobre a capacidade de aprendizagem de crianças pequenas foi sendo ampliado. Vejamos. Domínios privilegiados. As crianças pequenas revelam uma inclinação positiva para aprender, com facilidade, desde cedo, certos tipos de informações. Essas formas de conhecimento, denominadas domínios privilegiados, centram-se em categorias amplamente definidas, com destaque para os conceitos físicos e biológicos, relações de causa e efeito, números e língua. Teorias da mente. De acordo com certos teóricos, há mais de uma maneira de aprender, mais de uma maneira de ser inteligente. O entendimento de que existem inteligências múltiplas pode indicar maneiras de ajudar as crianças a aprender, favorecendo seus pontos fortes e trabalhando com os seus pontos fracos. Crianças e comunidade. Muitas pesquisas sobre essa aprendizagem assistida foram influenciadas pela noção de zonas de desenvolvimento proximal, de Vygotsky, e pela crescente popularidade do conceito de comunidades de aprendizes. Pessoas que cuidam das crianças, pais, treinadores, professores e etc., sejam presenciais, sejam por meio de mídia, televisão, livros, vídeos e equipamentos tecnológicos e tecnologias eletrônicas. Estratégias e metacognição. Pensava-se antes que as crianças pequenas não aprendiam intencionalmente, pois careciam de competências estratégicas e de compreensão do aprendizado, metacognição. Nos últimos 30 anos, porém, diversas pesquisas revelaram uma competência estratégica e metacognitiva até então não identificada nessas crianças. Atualmente, as pesquisas sobre neuroplasticidade trazem um novo panorama a respeito do desenvolvimento cerebral e da aprendizagem infantil, como veremos a seguir. Neuroplasticidade. As pesquisas sobre neuroplasticidade ou plasticidade cerebral e educação afirmam que o tempo é uma variável fundamental para o desenvolvimento infantil. A ideia central desta ciência esclarece que a quantidade de mudanças no sistema nervoso e seus correlatos psicológicos vão se acumulando até atingir um pico, para depois entrar em declínio. Também afirma que o sistema nervoso é muito passível à modulação ambiental durante diferentes fases da vida.
Outra descoberta é que há períodos em que a aprendizagem ocorre de maneira mais rápida e fácil para determinadas habilidades. Esse período é denominado período sensível ou período crítico. Esta etapa é observada durante os primeiros estágios do desenvolvimento infantil. A plasticidade cerebral ocorre desde o primeiro até o nosso último dia de nossas vidas. Apesar do cérebro estar mais aberto para o aprendizado durante o período crítico, não significa que ele se feche após esta etapa. As imagens se referem à maior susceptibilidade de aprendizado, período crítico, de cada habilidade. Quando as curvas declinam e chegam a zero, não significa que acaba a capacidade de aprendermos aquilo, mas sim que aquela janela de altas modificações se encerrou. Na figura A, vemos o período crítico de cada aspecto do desenvolvimento. Essas curvas de maturação do cérebro estão intrinsecamente ligadas ao amadurecimento de habilidades linguísticas das crianças, manifestando-se tanto na fala e compreensão quanto na leitura e escrita. Já na figura B, nós vemos as alterações dos períodos críticos. Os períodos críticos devem ser entendidos como intervalos em que os mecanismos de plasticidade cerebral estão especialmente ativos e mais suscetíveis para receber a estimulação adequada proveniente do ambiente. Está claro que o cérebro sofre mudanças ao longo de toda a vida. Porém, durante as fases iniciais do desenvolvimento é que acontecem suas maiores transformações. Há evidência de períodos sensíveis nas funções em que o cérebro é utilizado para fonemas da língua. Entre os 18 e 36 meses, ocorre um outro período sensível acerca do desenvolvimento da sintaxe. Já o vocabulário apresenta forte ascensão aos 18 meses e se prolonga para o resto da vida. No primeiro ano de vida, a capacidade para discriminação de fonemas da língua ouvida é muito destacada. Entretanto, o período crítico para essa habilidade entra em declínio ao longo dos outros anos. Para inspirar. Experimentos realizados com bebês mostram suas habilidades em conceitos rudimentares de conhecimento. Conceitos físicos. Compreendem que objetos precisam de apoio para não cair, que objetos estacionários só se deslocam quando entram em contato com objetos móveis. Causalidade biológica. Compreendem a diferença entre objetos animados e inanimados e que objetos inanimados só ganham movimento se impulsionados. Conceitos numéricos iniciais. Os bebês têm capacidade de perceber informações numéricas abstratas no ambiente, prestando atenção nas representações e também fazendo uso delas. Atenção precoce à língua. Compreendem a diferença entre informações linguísticas e estímulos não linguísticos, na medida em que atribuem sentido a palavras e não a latidos, por exemplo. Para inspirar sua prática, veja aqui algumas sugestões de atividades para a estimulação cognitiva de crianças em idade pré-escolar. Sombra de objetos. Coordenar os movimentos entre os olhos e as mãos é fundamental para executar tarefas variadas. Estimular a percepção visual auxilia o cérebro a interpretar o que é visto e permite à criança identificar objetos, discriminar cores, tamanhos e formas, e ainda aprender a ler e escrever. Na atividade sombra de objetos, o professor pode aumentar a complexidade da tarefa, à medida em que coloca mais sombras para serem descobertas. Para esta atividade, o material utilizado é cartolina, hidrocor e peças variadas para fazer as sombras. Recorte em alinhavo. As atividades de recorte em alinhavo são essenciais para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Além disso, ampliam a capacidade de concentração e geralmente fazem um grande sucesso entre as crianças. Os recursos materiais para confeccionar as atividades mostradas nos exemplos ao lado são: brincando de cabeleireiro,
recorte, cartolina colorida, tesoura, hidrocor preto e busto impresso. Alinhavo, imagens impressas, trem e borboleta, cartolina colorida, canudo picado e barbante. Sequência lógica. As atividades de sequência lógica contribuem no desenvolvimento cognitivo dos alunos, induzindo a organização do pensamento e das ideias, na formação de conceitos básicos, assimilação de regras matemáticas, construção de fórmulas e expressões aritméticas e algébricas. Revela-se importante quando se pensa em despertar o raciocínio, fazendo com que o aluno utilize seu potencial na busca por soluções dos problemas matemáticos desenvolvidos em sala e baseados nos conceitos lógicos. Esta atividade tem alguns desdobramentos que podem ser interessantes. Depois de encontrar a sequência correspondente à imagem, o professor pode solicitar aos alunos que escolham um dos palitos para dar prosseguimento à sequência selecionada, ou ainda que dê uma sequência com figuras faltantes, para que os alunos descubram qual é. Estratégias para a aprendizagem e metacognição. Vimos até aqui que pesquisas e experimentos realizados comprovam que as crianças não são capazes de aprender coisas se não forem estimuladas e ensinadas a isto. Outra visão consensual da aprendizagem é de que os humanos têm uma memória de curto prazo muito limitada. A capacidade de memória das crianças é menor que a dos adultos e cresce à medida em que elas amadurecem. As principais diferenças de memória entre adultos e crianças se devem à maturação das estruturas cerebrais que criam e armazenam memórias. As crianças passam a usar melhor a mente na medida em que seus cérebros são amadurecidos para tal. Alguns especialistas chamam estas atividades que as crianças desenvolvem para usar melhor a mente de estratégias, e asseguram que há diferentes estratégias para ampliar nossa capacidade de memória: elaboração, sumarização, repetição, agrupamento. Dentre essas estratégias, a capacidade de agrupar é considerada a mais adequada para melhorar o desempenho da memória, já que ela depende de uma outra habilidade, a de organizar o conhecimento. Para inspirar. Para inspirar sua prática, veja aqui algumas sugestões de atividades para a ampliação da memória. O que tinha aqui? Coloque em cima de uma mesa vários objetos e peça à criança que os observe por um tempo, com atenção. Em seguida, retire todos os objetos, colocando-os fora de seu campo de visão. O desafio é fazê-la recordar-se de tudo que estava na mesa, trazendo-os de volta a cada acerto. Contextualizando. É possível adaptar esta atividade relacionando-a a um conteúdo que esteja sendo lançado. Se o professor estiver, por exemplo, ensinando sobre animais aquáticos, terrestres e aéreos, seria interessante que ele selecionasse objetos que representem estes animais para a atividade. Jogo da memória temático. São os tradicionais cartões de associação que, primeiramente, são expostos para as crianças memorizarem e depois virados para baixo de modo que as imagens fiquem ocultas. O desafio é lembrar onde estão os pares certos, mesmo sem vê-los. Contextualizando. Ao ensinar conteúdos como antônimos e sinônimos, aumentativo e diminutivo, por exemplo, o professor pode adaptar o jogo da memória produzindo cartões correspondentes a estes conceitos. Canções. As músicas são muito usadas em favor da memória. Um exercício possível é o de escolher algumas daquelas músicas que eles ouvem sempre, deixá-las tocar até certo ponto, parar a música e, então, pedir para que completem a letra cantando o que falta. É um jogo simples que estimula não só a memória, mas também a atenção e a agilidade de pensamento. Contextualizando. Esta atividade pode ser realizada objetivando a estimulação da consciência fonêmica, por exemplo.
O professor pode escolher canções que favoreçam o desenvolvimento desta habilidade, utilizando composições que tenham rimas e aliterações. Além das estratégias para memorizar, as crianças também lançam mão de estratégias para conceituar, raciocinar e resolver problemas. Elas são aplicadas também a partir das experiências que vão sendo adquiridas diante dos desafios aos quais elas são expostas ao longo da vida. Portanto, não estão relacionadas apenas com o crescimento que a maturação biológica proporciona. Existem bons motivos para as pessoas conhecerem e empregarem estratégias múltiplas. As estratégias diferem quanto à sua eficácia, a quantidade de tempo necessário para a sua execução, as demandas de processamento e a variedade de problemas às quais se aplicam. Portanto, é fundamental que haja equilíbrio entre essas propriedades, já que, quanto mais opções a criança dispuser e maior for sua compreensão sobre onde e como utilizá-las, mais precisamente ela poderá adaptar seu modo de abordagem e generalizar esses conceitos em outras circunstâncias. Diante disso, é importante pensar no papel do professor como sujeito que auxilia seus alunos a entenderem como as estratégias podem ajudá-los a solucionar problemas e também a reconhecerem quando determinada estratégia pode ser transferida para situações novas. Lidamos aqui com metacognição, que precisa ser estimulada para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Pare e reflita. Tudo começa na triangulação do primeiro olhar. O triângulo tem como arestas os objetos do conhecimento, o ensinante e o aprendente. Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e o direito de ensinar. Metacognição. Observamos nesta figura os componentes existentes no processo de metacognição. Em sua base está um monitoramento do conhecimento que deve ser impulsionado pela avaliação da aprendizagem, observada na segunda etapa da pirâmide. As evidências científicas apontam que, ao desenvolver esta habilidade, os alunos se tornam mais capazes de selecionar estratégias que utilizarão para solucionar problemas e planejar a aprendizagem. Segundo Tobias S. e Everson HT 2002, página 1, alunos que conseguem diferenciar o que aprenderam anteriormente e o que ainda precisam aprender são mais capazes de concentrar sua atenção e recursos cognitivos no material a ser aprendido. A exemplo disto, estão os alunos em processo de alfabetização, que, tendo habilidades metacognitivas desenvolvidas, ao aprenderem o alfabeto, já são capazes de verificar as letras que conhecem e que ainda precisam conhecer, além de lançarem mão de estratégias para memorizar a grafia das letras e para fazer as correspondências grafofonêmicas necessárias à leitura, monitorando o conhecimento. Exemplos de habilidades desenvolvidas por metacognição: compreender como se aprende, identificar as demandas de uma tarefa, perceber qual conhecimento prévio pode ajudar a solucionar um problema, utilizar a estratégia adequada, autorregulação. As evidências científicas indicam que a metacognição depende do conhecimento e da experiência e se desenvolve gradualmente, assim como outras habilidades. Estratégias metacognitivas ajudam a planejar, monitorar, controlar e regular os processos cognitivos, motivacionais, afetivos e comportamentais. Exemplos de estratégias metacognitivas: para todos os tipos de tarefas. Planejamento, estabelecer metas. Monitoramento, da compreensão, da atenção, do uso de estratégias, do estado interno, da motivação. Regulação, reler, rever, ajustar a velocidade, o uso de estratégias, o ambiente. Orientação da aprendizagem.
O apoio do adulto à aprendizagem fica evidenciado quando se considera, por exemplo, que as crianças nascem sem saber falar e que desenvolvem nos 3 primeiros anos de vida a maioria dos rudimentos para a narrativa de histórias. Visto que esta aprendizagem não seria possível se a criança estivesse em isolamento, observa-se que a aprendizagem é muito influenciada pelas interações sociais. Este ambiente de aprendizagem, em seu sentido mais abrangente, precisa estar organizado para promover a aprendizagem infantil, de forma que os adultos as orientem a compreender como agir nas demais situações, dando-lhes algumas pistas, como modelos não verbais, interpretações e rótulos verbais para classificar objetos e ambientes, e etc. A comunicação com os adultos, quando voltada para a realização de objetivos cotidianos, forma a base para a aprendizagem das crianças a respeito da língua e outras ferramentas cognitivas do ambiente nos quais estão inseridas. Pare e reflita. Professores, pais e demais pessoas que participam da vida das crianças precisam estar atentos para organizar as atividades e facilitar a aprendizagem, à medida que regulam as dificuldades da tarefa proposta, moldando o desempenho esperado durante a participação nas atividades conjuntas e estimulando-as a encontrar soluções para os desafios propostos. O que as crianças aprendem durante os 5 primeiros anos de idade não é aprendido em isolamento. As atividades dos bebês são complementadas pelos relacionamentos entre adultos e crianças, que estimulam seu envolvimento gradual nas atividades especializadas que são valorizadas pela sociedade. Para inspirar sua prática, veja aqui uma sugestão de atividade para a aprendizagem colaborativa. Boliche divertido. Organize os pinos de boliche de maneira tradicional. Nesta atividade, que deverá ser feita em trio, o primeiro aluno fica responsável por jogar a bola nos pinos. O segundo aluno fica responsável pela contagem, quantos pinos caíram e quantos pinos ficaram de pé. E o terceiro aluno fica responsável pelo registro na cartela de pontos. O ideal é que haja um rodízio de funções entre os trios em cada rodada. O objetivo desta atividade é que os alunos desenvolvam de maneira colaborativa habilidades de contagem, quantificação e escrita espontânea. A ideia é que o trio se ajude criando hipóteses para a soma, conferindo a contagem total dos pinos e verificando o registro dos numerais na cartela. Para esta atividade, você vai precisar de pinos e bola de boliche, que podem ser adaptados com garrafas PET e bola de jornal, cartelas para registro com os campos quantos pinos caíram, quantos pinos ficaram de pé, total, lápis para o registro. Para inspirar, boliche divertido. Esta atividade pode ser adaptada para aumentar ou diminuir seu nível de complexidade. Para utilizá-la com crianças menores, por exemplo, o registro pode ser feito através do desenho. Para utilizar com crianças maiores, os pinos podem conter os sinais das operações matemáticas básicas, transformando-o, por exemplo, no boliche da multiplicação. Cabe afirmar que o bom professor ajuda os alunos de todas as idades a estabelecer conexões entre os diferentes aspectos do seu conhecimento, auxiliando-os a relacionar novas situações a situações familiares e oferecendo-lhes estruturas de apoio. A criação de estruturas de apoio envolve diversas atividades, tais como despertar o interesse da criança pela tarefa, reduzir a quantidade de etapas necessárias para resolver um problema, manter a criança no objetivo orientando a atividade, assinalar os aspectos críticos entre o que se produziu e a solução ideal, controlar a frustração na resolução do problema, demonstrar uma versão idealizada do que se espera. Assista agora. Recapitulando.
Nesta aula, aprendemos sobre algumas concepções de aprendizagem e suas implicações para a ideia de como se dá o desenvolvimento infantil. Além disso, fomos apresentados a um novo conceito, a neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, ou seja, a incrível capacidade que o cérebro tem de se modificar a partir de estímulos e de suas interações com o ambiente. Aprendemos ainda que as crianças se utilizam de múltiplas estratégias e da metacognição para aprender, sendo fundamental, portanto, uma orientação à aprendizagem cada vez mais assertiva. Conhecer os períodos em que o cérebro está mais propício ao aprendizado é fundamental no ambiente educacional formal. Sendo assim, agir de maneira antecipada na primeira infância, estimulando neste indivíduo as áreas que comprovadamente são mais sensíveis em cada período e estão mais abertas aos efeitos ambientais, por exemplo, é fundamental do professor no contexto educacional, embora isso não torne menos importante os estímulos à aprendizagem nos indivíduos em idades maiores. Minimizar o declínio cognitivo, diminuindo os riscos e aumentando as chances de sucesso acadêmico, deve ser o compromisso primário de quem trabalha para promover a equidade com qualidade. Chegamos ao final da aula 2. Para finalizar a aula, verifique se já cumpriu os requisitos abaixo. Ler o texto base, passar por todo o conteúdo da aula, assistir o vídeo e realizar a atividade no caderno de anotações. Até a próxima aula!